Bora falar dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Vibra Energia, ação pouquíssimo comentada pelo mercado e uma queda de 28% no lucro. Será que isso é problema ou uma oportunidade? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, peço para curtir e comentar desde já sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco da Vibra Energia, antes era BR estatal, porém fez seu IPO em 2017 e no IPO 28% das ações eram em circulação, enquanto 71% pertencia à Petrobras. Porém, no follow-on de 2019 e no follow-on de 2021, a Petrobras vendeu totalmente a sua participação na Vibra Energia e hoje essa ação encontra-se 100% na mão dos acionistas. E eu quero dar um destaque que hoje a Vibra Energia tem um plano de focar no core da empresa, que seria o principal, e na transição energética. Quero falar um pouquinho mais dessa transição energética, que para mim é um ponto negativo na maioria dos casos. E para quem não conhece, a Vibra Energia é a maior distribuidora de combustível do país, tem mais de 7.800 postos, 80 das 100 maiores empresas do Brasil são clientes da Vibra, 30 milhões de clientes por mês, 35% do combustível utilizado no país vem da Vibra, 6 em cada 10 voos comerciais são abastecidos pela Vibra e 7,7 bilhões em investimento na transição energética. E aqui a gente pode ver os setores que a Vibra Energia atua: combustíveis tradicionais, energias renováveis, biocombustíveis, eficiência energética e certificados. Agora já falando dos destaques do primeiro TRI de 2025, 2 bilhões de EBITDA ajustado no primeiro TRI, um fluxo de caixa operacional de 900 milhões, 350 milhões em JCP, vou falar um pouco mais dos dividendos em slides à frente, avanços na captura de sinergias com a Comerc e a intensificação no controle de despesas em 2025. Esses são dados entre a Vibra e a Comerc, que seria um braço de energia da Vibra Energia. Falando exclusivamente da Vibra, um crescimento de 1% no volume de diesel e um ROIC de 15,4%. Falando um pouco dos indicadores financeiros, na primeira coluna apenas a Vibra, na segunda a Comerc, que seria um braço de energia da Vibra, e na terceira seria o consolidado. Então a Vibra Energia teve um EBITDA de 1,8 bilhão, um fluxo de caixa operacional de 700 milhões e um lucro líquido ajustado de 1,1 bilhão, enquanto a Comerc teve um EBITDA de 213 milhões, um fluxo de caixa operacional de 200 milhões e um prejuízo de 115 milhões. E mesmo assim ainda foi algo positivo, que foi um aumento no lucro líquido em 31% versus 2024. Porém, eu sempre fico pé atrás em empresa que foge um pouco do core dela, que seria o principal. A Vibra Energia é uma distribuidora de combustíveis no Brasil e agora está puxando para esse lado de energia, comprou a Comerc, então eu fico um pouco pé atrás, porque normalmente os executivos, a empresa não está focada nesse core, não sabe muito bem, não tem know-how, então eu fico um pouco pé atrás em empresa que quer sair do seu know-how, que quer sair do seu principal. Agora falando do consolidado, Vibra e Comerc, 2 bilhões de EBITDA, 900 milhões em fluxo de caixa operacional e um lucro líquido ajustado de 1 bilhão. Porém, esse lucro líquido ficou um pouco maquiado. Quero mostrar para vocês o real lucro líquido. Perceba que esse lucro líquido ajustado de 1 bilhão, ele provém de um ajuste, conforme o próprio nome fala. Mas o lucro líquido real foi de 601 milhões, uma queda de 23,8% versus o primeiro TRI de 2024. Então isso agradou bastante o mercado, bateu na cotação. Quero mostrar mais à frente como que o mercado reagiu pós o balanço. Falando da Vibra Distribuição, o volume diminuiu em 2% versus o primeiro TRI de 2024, as despesas aumentaram em 26% versus o primeiro TRI de 2024, um aumento substancial da despesa, e a margem EBITDA, um aumento de 31% versus o primeiro TRI de 2024. Falando um pouco da alavancagem da Vibra Energia, no primeiro TRI de 2024 encontrava-se em 1,1, ou seja, em um ano de geração de caixa, a Vibra Energia praticamente pagava toda a sua dívida e atualmente subiu para 1,8. Então foi uma subida bem brusca, principalmente causada pela aquisição da Comerc. E conforme eu havia falado, para mim esse lucro líquido aqui é fantasioso, porque ele é o lucro líquido ajustado. Quando a gente pega o real lucro líquido, foi de 601 milhões no período. Aqui
Aqui a Vibra Energia faz uma diferenciação no CAPEX, que seria o CAPEX da Comerc, o CAPEX da Vibra e a bonificação a clientes caixa. Então, olhando do primeiro TRI de 2024 para o primeiro TRI de 2025, mesmo com 151 milhões de CAPEX da Comerc, mesmo se a gente excluir, o CAPEX aumentou bastante, de 190 milhões para 422 milhões. Agora, falando de dividendos, a Vibra Energia fez um payout de 26% em 2024, pagou mais de 1,6 bilhão entre dividendos e JCP. Em 2023 também pagou mais de 1,6 bilhão e um payout de 33%. E em 2025, até o momento, tem um payout de 35%, mas quero dedicar um slide só para falar de dividendos e JCPs para vocês. E aparentemente a Vibra Energia tem feito uma boa renegociação da sua dívida, que antes saiu de CDI mais 2,6% para uma queda de CDI mais 0,9%, ou seja, menos 1,7 pontos percentuais. E a Vibra também aumentou o número de anos para pagamento, o prazo da dívida, de 1,5 anos para 5,8. E a Vibra ainda destaca que continuará focada em reduzir o custo da dívida. A estratégia também inclui a redução da dívida bruta e da alavancagem, que agora subiu para 1,8, conforme nós falamos. E mesmo com essa estratégia, a Vibra tem a pretensão de pagar 40% do lucro líquido através de JCP, dividendo e recompra. Porém, com essa alavancagem, não acredito tanto em 40%, sou um pouco mais conservador e vou mostrar na minha planilha pessoal o que eu acredito de dividendos para a Vibra Energia. Falando um pouco mais de resultado, o EBITDA ajustado cresceu em 5%, o volume total na rede de postos caiu em 7%. A Vibra Energia trabalha com dois tipos de postos: a rede embandeirada, que seria aquela que recebe a gasolina da Petrobras, da Shell, e a rede sem bandeira. Com certeza na sua cidade você sabe que tem vários postos que não tem bandeira. Então a Vibra Energia trabalha com esses dois tipos de postos e hoje, na fatia de rede embandeirada, detém 30,7% do Brasil, o que seria a líder do setor, porém perdeu 0,3 pontos percentuais de mercado, mas ganhou 0,4 pontos percentuais de market share de bandeira branca, que são postos sem bandeira. A Vibra também está apostando num novo braço, que seria o braço de lubrificantes, e cresceu em 12% olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025, porém isso daqui, olhando na receita, ainda é uma participação muito pequena, mas eles dizem que estão querendo fortalecer a nova marca Lubrax, com mais 147 novas franquias, gerando mais 39% de faturamento versus o primeiro TRI de 2024 e mais 7% de penetração no varejo. Agora, falando desse novo braço da Vibra Energia, que é a Comerc Energia, um aumento de 15% no EBITDA, olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025, porém uma queda olhando o quarto TRI de 2024, e o fluxo de caixa operacional praticamente em linha, olhando o quarto TRI de 2024, porém um acréscimo de 83% versus o primeiro TRI de 2024. E a Comerc tem uma projeção de guidance de EBITDA stake de 1,3 bilhão para 2025. Vamos ver se isso vai se concretizar. Falando de proventos e dividendos, a Vibra Energia paga em torno de 4 vezes por ano, em abril, em junho, em setembro e em dezembro, e até o momento já pagou 2 vezes entre JCP e dividendo, só que foi praticamente referente ao quarto TRI de 2024 e ao primeiro TRI de 2025, e até o momento a Vibra Energia já pagou 4,5% de dividendos em 2025. Mostrando para vocês a minha planilha pessoal, o lucro líquido da Vibra Energia de 2024 foi de 6,3 bilhões e o lucro líquido projetado entre os analistas para 2025 foi em torno de 6,6, porém eu acho que vai descer um pouquinho esse lucro líquido, principalmente causado pelo petróleo. Essa guerra tarifária está mexendo com o preço do petróleo e pode acabar prejudicando a Vibra Energia. Percebam que o PL atual encontra-se em 3,3 e o PL projetado de apenas 3,17, que seria um dos menores patamares dos últimos 10 anos. E o desvio para poder retornar à média hoje encontra-se em 60%, realmente um valor muito forte. Com um payout de 28%, a Vibra Energia poderia gerar em torno de 8,8% a 9,5% de dividendos, porém eles falaram que querem pagar até 40% de payout, então acredito que esse dividend yield possa subir e ficar entre 8% e 10%.
Falando rapidamente, hoje a cotação encontra-se em torno de 17,93, um PL de 3,15, dividend yield olhando para o passado de 9,3 e uma queda de 27,8% olhando as suas máximas em setembro de 2024. Então pode ser que a gente veja uma simetria se formando e aparentemente o mercado tem batido forte na cotação da Vibra Energia. Falando um pouco de alguns indicadores, conforme havia falado, hoje o PL da empresa encontra-se em 3,15, a média girou em torno de 7,97, então ainda teria um espaço de subida no preço para retornar à sua média, e o preço sobre valor patrimonial hoje encontra-se em 0,98 e a média da empresa foi de 1,79, então aqui também teria um espaço de subida no preço. Falando do gráfico lucro versus cotação, aparentemente tem se formado uma simetria porque a cotação despencou de 2023 até o momento e o lucro não para de crescer, subiu e vem batendo seus recordes desde o IPO em 2017. Então pode ser que a gente possa estar vendo uma simetria se formando em que a cotação cai e o lucro não para de subir. Vamos continuar acompanhando. E aparentemente o mercado não gostou, principalmente falando do lucro líquido que despencou, olhando em comparação com o primeiro TRI de 2024, e no dia após o resultado do balanço, a ação caiu em torno de 3,65%, com uma cotação de 17,97. Eu sei que não é 100% comparável, mas entre as empresas de petróleo, atualmente eu tenho ficado mais de olho na Petrobras, que tem um bom balanço, pode pagar bons dividendos e nessa guerra comercial, se ela acabar logo, o preço do barril do petróleo pode voltar a subir e a Petrobras pode se beneficiar com isso. Mas me conta aqui, pessoal, você já viu essa empresa? Já estudou ela a fundo? Tem alguma empresa de petróleo na sua carteira? No mais, deixa um ótimo dia para você e um abraço.